Nesse trimestre, estudaremos a vida dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O primeiro deles é Abrão, que significa Pai exaltado. Depois do decorrer do seu chamado, Deus muda o seu nome para Abraão, que significa Pai de multidões. O seu chamado foi especial e exigia dele obediência e fé. E eu te pergunto, e o seu chamado? O que exige de você? Será que exige fé? Será que exige obediência? Então vem comigo, nós vamos descobrir juntos. Porque teologia é show! Fala pessoal, Deus abençoe a todos, Pastor Roberto aqui, hoje começando mais um trimestre das lições bíblicas da Escola Dominical, segundo trimestre de 2026, nós vamos estar falando sobre homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Serão 3 lições que nós vamos estudar acerca dos patriarcas e eu espero que você venha comigo nessa jornada, porque nós vamos desenvolver a nossa fé e aprender muito sobre a vida de Abraão, Isaque e Jacó. Mas antes, deixe o seu like, ajude a gente aí para que esse vídeo possa chegar ao máximo de pessoas possíveis e a gente possa alcançar mais pessoas aí para poder levar a palavra de Deus aos corações. Então, conto com a sua ajuda, compartilhe, deixe o seu like e principalmente se inscreva no canal, mande para os seus amigos aí do grupo da Escola Dominical, mande para os seus familiares, para os seus amigos, vamos fazer esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar a primeira lição, Abraão e a sua jornada de fé. O tópico 1 da nossa lição diz assim, Deus chama Abraão. A fé de Abraão diante do chamado, da sua terra a um lugar desconhecido. Deus chama Abraão e diz para ele assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para onde eu vou te mandar. Olha que interessante. Naquele momento, capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão, a Bíblia não diz que Deus se manifestou de forma visível para Abraão, e nem tampouco numa teofania, uma manifestação visível de Deus. A Bíblia só diz que disse Deus a Abraão. Abraão só ouviu a voz, Abraão não viu ninguém. E quando essa voz falou para ele sair do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, do seu lugar de segurança, para ir para um lugar onde ele não conhecia, isso realmente exigia fé e obediência. Por quê? Porque não tinha GPS naquela época, não tinha tecnologia, não tinha aplicativo de localização. Então ele saiu sem rumo, sem direção, entendendo que Deus guiaria os seus passos até o destino final, que era Canaã. Deus sabe o que faz e com quem faz. Abraão vivia em uma terra idólatra, uma terra cheia de falsos deuses. Segundo o historiador Flávio Joséfo, no livro A História dos Hebreus, Abraão foi o primeiro a ousar dizer que existe somente um Deus e todos os demais pseudo-deuses são falsos, não são nada diante do Todo-Poderoso. A promessa para Abraão, para ele e para toda a humanidade até os dias de hoje. Qual que é a promessa? A promessa é que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Como que isso aconteceria? Como é que Deus ia alcançar a minha família, a sua família, a família daqueles que já se foram, a família daqueles que virão antes de Jesus voltar? Como que Deus faria isso? Através de Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz, ele foi tão eficaz o suficiente que ele alcançou toda a humanidade por completo. Por isso que Deus diz que através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, ele é fiel em cumprir as suas promessas. Por isso que aqui no ponto 1 aqui, vai dizer sim que Deus sabe o que faz e com quem faz. Ou seja, se lá no meio daquela idolatria tremenda, Deus olhou para Abraão e entendeu que Abraão poderia ser aquele que ele escolheria para poder cumprir essa grande jornada, é porque Deus não erra, Deus sabe de todas as coisas. Deus olhou para aquele homem lá acreditando que existia só um único Deus e deu para ele esse chamado especial.
Deus, ele é fiel e cumpre as suas promessas. As promessas feitas a Abraão, todas se cumpriram. Ele foi pai de uma grande nação, tantos como a areia da praia, tantos como as estrelas do céu, são os seus descendentes, e ainda assim a família dele, através da vida, através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. É o que nós vivemos nos dias de hoje. Ponto 3. As bênçãos de Deus para Abraão. O chamado do patriarca deu origem a quem? Ao povo hebreu e também à nação israelita. Deus chamou Abraão e prometeu abençoá-lo grandemente. Deus, ele tem prazer em abençoar aqueles que o amam. Deus, ele se importa com aqueles que o amam, aqueles que são chamados, aqueles que confiam, que colocam nele a sua fé. Deus tem prazer de abençoar essas pessoas. Então, quanto mais você depositar em Deus a sua fé, mais abençoado você será, em nome de Jesus. Vamos continuar. Tópico 2 aí da nossa lição. A obediência de Abraão a Deus. O ponto 1 vai dizer, atendendo o chamado. Ele não conhecia o significado da palavra fé. Ele não sabia o que é isso, da maneira que nós conhecemos hoje. E o que é fé? O escritor aos Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, ele tinha firmeza naquilo que ele esperava e ele ainda tinha a prova, a convicção daquilo que ele não via. Olha que coisa de doido. Por isso que a gente fala que fé é coisa de doido mesmo. Por quê? Ele estava fundamentado numa coisa que ele esperava e ele tinha certeza que aquilo aconteceria, mesmo ele não enxergando aquilo com os olhos carnais. Mas pelos olhos da fé, ele conseguiu enxergar que Deus tinha um grande plano, uma grande obra na vida dele. Abraão agiu com fé em sua decisão. Não sabia como seria a sua vida em um lugar desconhecido. Mesmo assim, creu em Deus. Já observou como é que é a nossa vida diante de Deus? Deus nos chama e só fala com a gente assim, segue-me. E o que a gente tem que fazer? Perguntar para ele para onde? A gente tem que questionar para ele que horas que a gente tem que ir? Quando que a gente tem que sair? Se é de manhã, de tarde ou de noite? Não. Simplesmente a gente tem que ter fé, acreditar e seguir. Porque quando a gente tem fé, acredita e segue, as coisas acontecem na vida da gente de maneira maravilhosa. Porque quando confiamos, depositamos em Deus a nossa fé, é como se estivéssemos dizendo para ele assim, Senhor, aonde tu me enviares, aonde tu me mandares, eu irei. Aonde o Senhor quer me levar, eu irei. Não importa onde é. Eu vou porque eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, está no controle de todas as coisas. Ponto 2. Um descuido. Abraão leva Ló. E olha que interessante. O chamado de Deus para Abraão é o quê? Sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai. O que Abraão fez? Levou o sobrinho Ló. E no meio do caminho, o que aconteceu? Depois de um tempo convivendo com Ló, os pastores de Ló arrumaram contenda com os pastores de Abraão. E houve essa dificuldade entre eles, de maneira tal que eles precisaram se separar em um determinado momento. O que significa isso? Seu descuido trouxe problemas com seu sobrinho. Obediência parcial traz consequências. A vida com Deus, ela é, vamos dizer num português bem claro, né? Bem conhecido de todos nós. A vida com Deus ou é 8 ou é 80. Não tem meio termo com Deus. Por isso que quando Jesus ele fala para João escrever a igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse, Jesus fala assim, quem dera você fosse quente ou você fosse frio. Porque se você fosse quente, você poderia permanecer quente através da sua dedicação e compromisso. Mas se você fosse frio, teria chance também de você se aquecer a partir do momento que você se envolvesse mais. Mas você é o quê? Você é morno. E por isso, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não quer pessoas no meio do caminho. Deus quer pessoas com compromisso. Então, a obediência nossa para com Deus, ela tem que ser
total, ela tem que ser plena, ela tem que ser totalmente efetiva naquilo que nós resolvemos acreditar. A nossa confiança tem que estar em Deus 100%, não pode ser parcial. No caso de Abraão, que foi parcial, e por isso ele pagou a consequência aí em determinado momento da sua caminhada. Ponto 3. A passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Já pensou se fosse fácil assim? Já pensou se quando Deus chama alguém para ser um pregador, no outro dia ele já começasse a pregar no Brasil todo? Se Deus chamasse alguém para ser um cantor ou uma cantora, rapidinho ele começava a estourar aí nas redes sociais, nas plataformas aí de música digital? Isso seria muito fácil, mas não é assim que funciona. Existe todo um caminho, existe todo um processo. Quando nós falamos aqui que ele passou lá em Harã, é porque Deus queria forjar o caráter de Abraão antes dele chegar até o destino. Lá em Harã, ele vai passar uma situação bem incômoda, bem difícil, mas ainda assim, ele precisou passar por lá para poder ter o quê? O caráter forjado de acordo com a vontade de Deus. É por isso que às vezes nós passamos certas coisas e nós não entendemos ou não queremos aceitar. Mas quando a gente abre os olhos da fé e entende que Deus é que está preparando aquilo ali, Deus que está fazendo aquilo ali, é evidente que nós podemos aceitar tranquilamente a vontade de Deus e Deus nos dará vitória. Esse tempo serviu para forjar o caráter de Abraão. Tópico 3. As lutas que Abraão enfrentou ao chegar aonde? Em Canaã. Em Canaã, Abraão deparou-se com uma dificuldade muito grande. Qual dificuldade? A fome. Se lá na terra antiga dele, ele estava ali abastecido, estava ali tranquilo, Deus tira ele de lá e leva ele para um lugar onde está tendo fome. Por quê? Será que Deus errou? Será que Deus não sabia que viria fome sobre Canaã? Não é isso. É porque Deus tem as maneiras dele de trabalhar, tem as maneiras dele de resolver a nossa vida. Todo o clã de Abraão, todos aqueles que pertenciam à família de Abraão, tanto os seus servos quanto sua esposa, outros trabalhadores ali, os pastores cuidavam do seu gado, todos eles, inclusive os próprios animais, dependiam de Abraão. Olha a responsabilidade de um líder. Não é somente a nossa vida que está em jogo diante de Deus, não. A nossa vida e também a vida daqueles que nós estamos liderando, a vida daqueles que estão nos seguindo. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou líder de departamento, eu não sou nada disso. A vida da sua família sempre em primeiro lugar. Então você é responsável pela sua família. Você é responsável para poder guiar a sua família até as mansões celestiais. Ponto 2. A dificuldade de ir ao Egito. Havia fome na terra. E agora? O que Abraão tinha que fazer? Ele chegou na terra prometida por Deus, só que ele deparou-se com a fome. O que ele tinha que fazer? Para onde ele tinha que ir? Qual direção ele tinha que tomar? Só que em todas as circunstâncias da nossa vida, seja da de Abraão ou de qualquer outro, o melhor é sempre orar. Aí eu quero abrir um parênteses aqui para te dizer: ora, que tudo vai mudar. Ora, fala com Deus, que tudo vai se encaixar na sua vida. No momento de dificuldade, chame por Ele, clame por Ele e Ele te dará a sua vitória. Mas também nos momentos de bonança, crie com Ele um vínculo, um afeto, um relacionamento estável, um relacionamento profundo e íntimo com o Criador. Então vamos lá. Para onde ir? Qual direção tomar? A melhor coisa a se fazer era orar. Só que, por decisão própria, ele desce ao Egito. Pode observar que não fala lá que Deus mandou ele descer. Ele desceu ao Egito atrás de quê? Atrás de comida, porque ele soube que no Egito tinha abundância de alimento. Deus, ainda assim, mesmo Abraão tomando decisão por conta própria, ainda assim, Deus estava no controle, pois Deus não erra. Já passou por aqueles momentos do seu chamado, da sua caminhada? Nós não estamos falando de chamado,
do seu chamado, da sua caminhada, que a gente passa por tribulações, por dificuldade, e a gente pensa, será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus me escolheu? Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus não erra no chamado. E aí a gente vai ver isso na história de Abraão e também no nosso dia a dia. Ao fim da sua estadia no Egito, ele saiu com muitos bens. Deus permitiu ele ir para lá no momento de miséria, mas quando Deus trouxe ele de volta, já trouxe ele com abundância de bens. Ponto 3 aí, caminhando para o final. A dificuldade em falar a verdade. Quando ele chega no Egito, o faraó se interessa por Sarai e concede com isso bens a Abraão, porque Abraão falou que ela era irmã dele. O faraó toma Sarai para si, mas Deus impede que ele tenha um relacionamento conjugal com ela. Deus feriu Faraó e toda a sua casa por causa de quem? Por causa de Abraão. Deus não ia permitir que a esposa de Abraão tivesse um relacionamento conjugal com Faraó. Deus não ia permitir que houvesse um adultério ali naquela família tão especial que ele estava chamando. Então Deus pesou a mão, feriu a casa de Faraó e toda a sua família por causa de Abraão. Tá vendo a nossa responsabilidade de Deus como é que é grande? Abraão mentiu. Por causa disso, Deus feriu a casa de Faraó. Mas ainda assim, pela sua infinita graça, Deus livrou Abraão e Sarai dessa situação tão difícil, tão pesada. E ainda Deus fez uma reviravolta. Por quê? Porque ele desceu para comprar comida. Ele saiu de lá com bens. Saiu de lá com mais ovelhas, mais gados, presentes que o próprio Faraó deu a ele, e saiu ainda sem nenhuma punição por parte do Faraó pela mentira e pelo prejuízo que ele causou à família de Faraó por Deus ter pesado a mão sobre Faraó. Então, o chamado não é fácil. Chamado não é fácil. Mas se ele é de Deus, ele é prazeroso. Mesmo que ele machuca, mas ele é prazeroso. A nossa conclusão vai dizer: Abraão foi escolhido por Deus para uma grande missão. Ao cumprir a missão, recebeu de Deus promessas extraordinárias. Como homem, ele falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e se tornou um dos personagens mais importantes da história bíblica. Então não desista do seu chamado. Eu tenho certeza que todos nós passamos momentos difíceis, altos e baixos na caminhada, mas isso não significa que Deus errou e nem tampouco que o nosso chamado é terreno, não. O nosso chamado vem do céu, o nosso chamado vem de Deus. Então guarde isso no seu coração e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Continua seguindo a gente, até semana que vem, para o próximo vídeo. Mas não se esqueça, se inscreva no canal e dê o seu like e nos ajude a divulgar esse trabalho, esse vídeo, esse subsídio da EBD em nome de Jesus. E segue a gente, fica firme conosco aí, porque teologia é show!